Olá, muito bem-vindo ao programa Vale das Startups, o programa que tira todas as suas dúvidas sobre esse mundo tão grande, tão novo, sobre o que é uma startup. O nosso tema de hoje vai tratar do ecossistema de startup. No programa passado nós falamos das fases de uma startup e agora vamos tratar do ecossistema e os agentes desse ecossistema. Você vai entender melhor. Eu estou aqui com a Bruna, nossa apresentadora. Olá, Bruna. Olá, Samuel. Vamos de novo falar mais de startup e hoje a gente traz um convidado para incrementar cada vez mais e para a gente entender o que é. Eu estou muito entusiasmado com o convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo Agostinho. Se apresenta, por favor, para a turma, que eu vou chamar um vídeo já já. Samuel, obrigado. Bruna, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Agostinho. Eu empreendi na área de tecnologia. Fiz a saída da minha empresa há alguns anos atrás e desde então eu venho me dedicando a estudar e conhecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo. Eu invisto em algumas startups, eu fui co-diretor do Founder Institute em Ribeirão Preto, sou co-criador do Mover, que é o Movimento Empreende Ribeirão, sou co-idealizador também e cofundador do Seven Startups e atualmente eu sou da Pluris Aceleradora e Coworking. Pessoal, demais, né? Dispensa apresentações. E eu vou chamar agora um vídeo rapidinho para vocês entenderem um pouquinho o que é ecossistema e na volta nós vamos falar dos agentes desse ecossistema. É uma jornada de solidão, você a maior parte do tempo está sozinho com as suas ideias e seus sonhos e você vai criar um monte de amigos para poder conversar sobre isso e ao mesmo tempo essas pessoas vão confiar em você, essas pessoas vão botar o nome delas embaixo e vão dizer, ó, você quer resolver esse problema aqui, ó, procura o Guilherme, ó. Você está pensando em trabalhar, ó, essa empresa desse cara, ele vai fazer acontecer e vai arrebentar. Então, o networking, a entrega consistente das coisas que você promete e mantendo todo mundo sempre informado, eu acho que é a parte fundamental, acho que é o papel individual fundamental que todo empreendedor tem que conseguir fazer e tem que saber fazer. A forma como eu mais me desenvolvo é conhecendo pessoas, interagindo com o mercado, indo a eventos, lendo sim, mas lendo cases de sucesso, coisas que as pessoas estão fazendo, o que elas estão acertando e o que elas estão errando. Então tem muito mais a ver com você aprender com os acertos e os erros das pessoas que estão ali um pouquinho à sua frente ou em paralelo com o que você está fazendo, do que simplesmente sentar numa escola e fazer um curso ou aprender de alguma forma. Então tem muito mais a ver com observar tendências, tropeços e acertos do mundo do que qualquer outra coisa. Olha, empreendedorismo e inovação é um assunto extremamente relevante nos dias de hoje. O maior número de inovação vem das startups, com investimentos estrangeiros, né, buscando, na verdade, o algo novo. O cenário de empreendedorismo, esse ecossistema, ele necessita cada vez mais do network, do relacionamento dos pares, do mercado, dos acionistas, de quem está por trás de todo esse ecossistema. E a ideia também precisa ser inovadora. Inovadora seguindo tendências, mas é possível inovar não necessariamente naquilo que não existe. Empreender em algo diferente também é um conceito de inovação. Capacidade de entrega é uma das que cria oportunidades. Mas para tudo isso precisa ter muito, mas muito planejamento e estudo de mercado para tentar ter um pouco mais de sucesso naquilo que se empreende. Empreender não necessariamente precisa ser em algo que não existe, em algo completamente novo. É possível sim empreender naquilo que já existe, isso já se provoca uma inovação. Então vamos buscar, na verdade, essa faceta de inovar e empreender não só em algo que não existe, mas é possível sim sair da comoditização de produtos e serviços hoje, que é o que as empresas necessitam para se diferenciar no mercado. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos um intervalo de 30 anos de mudança. E pós Primeira Guerra, entre as duas guerras, grandes guerras, esse intervalo se reduziu pela metade, mas assim levava-se 16 anos.
Hoje, em pleno século XXI, o intervalo de mudanças é em tempo real, ela nem quase existe intervalo. E o que acontece ecoa no mundo com uma velocidade absurdamente grande. Importante a gente entender que as inovações vêm da área da tecnologia da informação no seu maior share de investimento. E as empresas estão então de olho nessa tendência. Pessoal, demais, né? E aproveitando tudo que o vídeo nos trouxe, nós vamos falar de aceleradora, incubadora e coworking. E o nosso convidado, gabaritado para falar sobre o assunto, pode começar falando para a gente, pessoal de casa, o que é uma aceleradora de startups? Uma aceleradora de startups, ela provê apoio e todos os recursos aos empreendedores para que eles se concentrem exclusivamente no desenvolvimento dos seus negócios. Normalmente é um programa de 4 a 6 meses, é um programa consistente, com metodologias validadas, onde existem métricas, existe um acompanhamento semanal e mensal, porque independente do estágio da startup, ela precisa ter o desenvolvimento, então isso é bastante intenso. As aceleradoras também elas oferecem capacitação através de workshops desenvolvidos especificamente para a necessidade de cada startup. Normalmente também elas oferecem mentoria com pessoas extremamente competentes e com muito conhecimento de mercado, acesso a ferramentas e serviços de empresas parceiras, então desde empresas globais até as empresas locais, né, que fazem parte do ecossistema também, investimento financeiro e espaço de coworking. Em contrapartida, normalmente existe um equity, uma participação da aceleradora em cada startup que ela acelera. Isso que eu ia perguntar, né? Como que uma startup ela consegue entrar em uma aceleradora e qual a contrapartida? Se isso é pago, se isso é gratuito? Então você está nos contando que a aceleradora se torna sócia da startup, é isso? Exatamente. Todo investimento econômico e financeiro que ela faz em cada startup, a contrapartida é uma participação. Então, a aceleradora se torna sócia da startup. Então, isso é importante não somente durante a aceleração, mas depois. Porque a vida da startup ela não termina na conclusão do processo de aceleração. Muito pelo contrário, está só começando. Você falou que na aceleradora tem um coworking. O que é um coworking? O coworking é um espaço de trabalho colaborativo, projetado para ser produtivo, né, e com recursos compartilhados. Então imagina um local para o empreendedor não ter que se preocupar em, por exemplo, fazer uma locação de uma sala para iniciar o negócio dele, e aí normalmente você tem lá 1, 2, 3 anos de contrato para assumir. No coworking não tem isso. Então você vai e escolhe o que você quer utilizar, pode ser uma posição de trabalho, uma mesa e uma cadeira, pode ser uma sala à medida em que você vai se desenvolvendo. E o que é mais interessante ainda do que a própria locação, o ter o espaço já disponível, onde você não precisa se preocupar com energia elétrica, ar-condicionado, acesso à internet, o mais importante é que você tem um ambiente onde existem pessoas dos mais variados perfis. Então você tem empreendedores ao seu lado o tempo todo que estão passando por situações como você, ou já passaram por desafios que você vai passar. O tempo todo circulam lá mentores, investidores, nesses espaços, executivos de empresas que estão... E ajuda mútua de todo o pessoal que está ali. Muita, isso é muito rico, muito vibrante. E levando em conta um pouquinho até o que a gente falou no programa anterior, que hoje em dia você não precisa mais comprar um servidor, hoje você tem serviços nas nuvens, na nuvem que é muito mais barato. O coworking é parte fundamental desse processo de uma startup quando ela está começando, que ela diminui a barreira de entrada, né? Você tem um espaço colaborativo, a um custo menor, quer dizer, ele é uma parte fundamental do processo. Exatamente, a analogia é muito boa com os recursos de tecnologia na nuvem. Porque no coworking você pode iniciar com uma cadeira e um espaço em uma mesa compartilhada, e à medida em que você vai trazendo pessoas para o seu time, você vai evoluindo. Isso é de uma maneira muito rápida, prática
E cada vez que você participa, quanto mais você participa disso tudo, além do aporte que você faz para contribuir, né, porque você acaba ajudando as pessoas também, você recebe muito em troca. Demais, né, pessoal? Vocês veem que legal que é esse ecossistema, como ele é interessante, como ele é colaborativo. Você tem uma união de forças, interesses, e se você precisa de uma aceleradora, você tem a contrapartida da sua empresa, ela vai participar desse crescimento com você. É um universo fantástico, né? E eu acho que, trazendo para esse universo, onde entra a incubadora nessa história? A incubadora, ela tem um processo semelhante à da aceleradora. Ela também provê espaço de trabalho em coworking, ela provê mentoria, ela provê assessorias também. Mas, normalmente, a incubadora está ligada a uma instituição de ensino, a um parque tecnológico. Ela não faz investimento financeiro e ela não tem uma participação, um equity, uma parte na sociedade. Ela não se torna sócia da startup. E aí nós podemos falar para o pessoal de casa que as incubadoras estão muito ligadas a programas do governo, coisas nesse sentido, ou não? Estão. Normalmente elas estão ligadas a alguma linha de desenvolvimento, ligada à universidade pública principalmente. E é legal, né, Bruna? A Bruna participou, já foi visitar. Contar para o pessoal aqui de Ribeirão que em Ribeirão tem um espaço que você também já se apresentou e falou que participou muito, que é lá no Supera. É uma incubadora, podemos dizer para o pessoal de casa. Sim, o Supera é um parque tecnológico e tem uma incubadora lá dentro também, chamada Supera Incubadora de Empresas, que faz um trabalho belíssimo e é um agente extremamente importante para o nosso ecossistema também. Como que faz para participar? Se a pessoa tem uma ideia, quer abrir uma startup e não sabe por onde começar, ela procura as incubadoras, procura aceleradoras, quem que ela deve procurar e como que ela entra? As aceleradoras e as incubadoras, normalmente elas lançam um programa, elas abrem a captação, né, de projetos, de startups, e durante esse processo, que tipicamente leva uns 2 meses, que fica aberto uma plataforma na internet para que os empreendedores possam submeter seus projetos, costumam acontecer muitos eventos. E esses eventos estão ligados diretamente a temas do interesse do empreendedor. Então, vão desde como transformar a minha ideia em um negócio, como encontrar sócios, funcionários. Então, já existe neste processo um ganho muito grande de aprendizado fazendo parte disso. Então, tem um período de inscrição, eles passam por um processo seletivo e aí sim eles são chamados para fazer parte da incubadora ou da aceleradora. Exatamente, exatamente. Tem um processo de captação, depois tem um processo de seleção e aí vem a etapa ou da incubação ou da aceleração. E uma startup, ela consegue se desenvolver sem alguma dessas etapas, sem uma aceleradora ou incubadora, ou é praticamente impossível? Ela consegue, porque o que acontece? A aceleradora, ela provê esses recursos que nós falamos, né? Desde espaço físico, a capacitação, workshops, mentoria, acesso a ferramentas. Tudo isso pode ser conseguido pela startup, fora desse ambiente, mas obviamente é muito mais difícil. Principalmente para os jovens empreendedores que não têm um networking desenvolvido ainda, às vezes não têm conhecimento, né, dos recursos que existem no mercado. Então, a aceleradora e a incubadora facilitam bastante, é um impulso muito grande para o desenvolvimento. A aceleradora e a incubadora, elas aceitam somente a ideia inicial ou uma startup em qualquer estágio? Porque talvez tenha uma startup que já está no mercado, só que está passando por dificuldades. Eles aceitam passar por esse processo seletivo? Elas aceitam elas serem incubadas ou aceleradas? As incubadoras, de maneira geral, sim. Elas aceitam em estágios iniciais as startups. As aceleradoras, aí depende um pouco. Tá? Porque tem aceleradora que trabalha no estágio inicial, que é o Early Stage. Agora, tem aceleradoras que preferem em um estágio posterior, depois que a startup já encontrou o problema, já desenvolveu a solução e está começando a ter os primeiros clientes. Então, depende muito da estratégia de cada aceleradora. Existe alguma dica que você possa dar para o jovem empreendedor que já teve aquela ideia, ele está ali validando, mas ainda não se encontrou em alguma coisa nesse sentido
de procuro, não procuro uma aceleradora, aonde ele descobre um ponto que ele fala, não, preciso ir atrás disso? Acho fundamental que o empreendedor de startup, né, que ele faça as validações o máximo possível, porque isso, inclusive, vai fazer muita diferença na hora dele aplicar por uma aceleradora ou por uma incubadora. Porque mais importante do que a ideia é a execução daquela ideia. E quem executa é gente, é o empreendedor. Então é fundamental isso. Normalmente o empreendedor ele começa a encontrar alguma dificuldade num estágio onde ele precisa de metodologias que possam ajudá-lo a resolver algumas dúvidas, algumas questões que aparecem no decorrer desse processo de validação. Então, quando ele olha para uma aceleradora e ele entende que as pessoas que estão naquela aceleradora podem ser parceiros importantes para ele, porque vão abrir portas, mais do que o investimento financeiro, eles vão abrir possibilidades que dificilmente ele conseguiria sozinho, aí faz sentido ele conversar, mas entender bem aquela aceleradora, o quanto ela pode de fato contribuir, conversar bastante com a aceleradora. Muito legal. Pessoal, espero que você que esteja assistindo o nosso programa esteja conseguindo tirar suas dúvidas. E você que é empreendedor de startup e está lá com aquela pulguinha atrás da orelha, faço ou não faço, onde consigo, como consigo, ninguém melhor do que o Ricardo para nos contar tudo isso. Vamos chamar um break rapidinho e na volta a gente continua esse papo muito interessante sobre o ecossistema de startup, incubadora, aceleradora e coworking. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Uma equipe competente de profissionais altamente especializados comentam numa resenha semanal os principais fatos do exterior, do Brasil e de Ribeirão Preto. Tudo isso num elevado nível de humor. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Polêmicos com Antônio Cassoni. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Pessoal, viva a preguiça! Olha só como as startups de delivery mudaram a sua forma como você se relaciona. Quando você ligava no restaurante, pegava aquele mini na geladeira, não sabia o cardápio de cabeça, hoje está tudo na palma da sua mão no celular. Um clique e a sua comida chega, é só até a porta da sua casa pegar. Vejam como a tecnologia e as startups estão mudando a forma como você se relaciona com as coisas. iFood, Rappi, Uber Eats, entre outros, são alguns exemplos de como tudo muda e tudo graças à tecnologia. O mercado de delivery o ano passado recebeu rodadas de financiamento para essas empresas de mais de 100 milhões de dólares. Só o mercado de delivery de entrega respondeu por 10 bilhões de faturamento. O iFood tem 6 milhões de usuários ativos e 8 milhões e 700 mil pedidos por mês. Já é um unicórnio, aquele termo que a gente usa para falar que uma startup é avaliada em mais de 1 bilhão. Vejam só como tudo facilita e como a gente tem que dar muita importância para o mundo das startups. E se você acha que é papo de maluco, que você está vendo alguma coisa que não faz parte da sua realidade, vamos dar mais dicas de outros setores que foram completamente transformados com a chegada das startups. Agora, pede sua comida aí e vai lá só na porta da sua casa buscar. Tá tudo num aplicativo só. Estamos de volta com o programa Vale das Startups, o programa que ensina tudo para você e tira todas as suas dúvidas sobre esse mundo das startups. O nosso convidado de hoje, o Ricardo Agostinho, tem muitas experiências para trazer para a gente dentro do tema de hoje que nós estamos discutindo, que é o ecossistema das startups, o que é uma aceleradora, uma incubadora e um coworking. Ricardo, conta para a gente das suas experiências fora do Brasil nesse ecossistema tão grande das startups. Quando eu fiz a saída da minha empresa, eu venho de um modelo tradicional de empreendedorismo, então eu quis conhecer como era esse mundo
de pensar e desenvolver negócios com essas metodologias que hoje as startups utilizam. Porque para mim era tudo muito novidade. Então eu comecei a estudar bastante sobre ecossistemas. Eu li muita literatura de ecossistemas de fora e fui visitar alguns. Então eu estive em Santiago, no Chile, estive em Lisboa e na cidade do Porto e nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de morar por um período. Ricardo, você morou nos Estados Unidos. Que lugar lá? Você conheceu o Vale do Silício? Bruna, tive a oportunidade de morar em San Mateo, que é uma cidade no coração do Vale do Silício. E foi uma experiência assim, incrível na minha vida. E o que você viu de diferente lá? Eu fui com a minha família, porque nós gostaríamos de ter uma experiência fora do Brasil. E como eu vinha trabalhando, muito envolvido nesse ecossistema aqui em Ribeirão Preto, então nós escolhemos viver no Vale do Silício para eu estar em contato com tudo que nós sabíamos, né, que o Vale do Silício proporciona. Então nós escolhemos viver lá. E foi um período absolutamente enriquecedor na minha vida, porque eu tive contato não somente com pessoas das mais variadas culturas, porque metade das pessoas que moram no Vale do Silício não são americanas, então são pessoas literalmente de todos os pontos, né, todos os lugares do mundo. Tive muito contato com inovação em tecnologia, em modelos de negócios, então foi algo que fez toda a diferença na minha vida, criou um referencial muito, muito grande para mim. E para o pessoal e para os empreendedores de startup, aonde Ribeirão se compara ou não se compara com o Vale do Silício em alguma coisa em termos de estrutura, já que você voltou para cá para aplicar todo esse conhecimento seu no Vale do Silício, num novo projeto muito legal que a gente vai ter de uma nova aceleradora aqui em Ribeirão Preto. Exatamente, você falou uma coisa muito importante. A gente não pode se comparar ao Vale do Silício, por exemplo, e achando que a gente vai trazer o Vale do Silício para cá. Porque cada ecossistema que existem, são vários no mundo, é que o Vale do Silício é a maior referência, cada um tem as suas características, né? Então, Ribeirão Preto, ele tem também as suas características. E o que nós estamos fazendo aqui é olhando para as nossas competências, olhando para aquilo que nós temos como fortalezas e desenvolvendo. Hoje nós já conquistamos muitas coisas aqui em Ribeirão. E o que nós estamos trazendo é um conceito que nós vimos lá no Vale do Silício, que é muito baseado em uma comunidade colaborativa de aprendizado, inovação e desenvolvimento de negócios. E o que nós estamos criando aqui dentro do Instituto SEB é exatamente uma comunidade, um ambiente onde a gente consiga proporcionar desenvolvimento de talentos e desenvolvimento de negócios. Demais, né, pessoal? Eu fico muito entusiasmado quando o Ricardo conta esse projeto para a gente, da Pluris Aceleradora e Coworking, porque é mais um projeto grande em Ribeirão, né, Bruna? Que insere todo esse ecossistema, insere você que está com a ideia, que quer começar uma startup e traz mais uma possibilidade, além de tudo que nós já temos instalado na cidade e até na nossa região, de um projeto muito legal, com alguém à frente dele que tem muita experiência e que poderia até explicar um pouquinho para o pessoal de casa como que vai funcionar, quais são os seus desafios aí pela frente. Quando eu voltei do Vale do Silício, eu tive a grata surpresa de ser convidado para fazer parte desse projeto. E quando o projeto foi apresentado por mim, eu fiquei absolutamente encantado, porque era tudo que eu acompanhei e vi durante um ano lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e eu vi que isso estava acontecendo aqui. Então, o que nós estamos criando? Estamos criando uma aceleradora de startups, que é a Pluris Aceleradora, e um espaço de coworking, que é o Pluris Coworking, isso totalmente integrado. Porque nós queremos proporcionar para as pessoas que vão fazer parte disso, aquelas que desejarem desenvolver os seus negócios, então nós vamos ter um processo organizado para fazer isso, que é a aceleradora de startups, e para aquelas pessoas que vão frequentar ali também e que querem se desenvolver como pessoas, como profissionais, nós vamos ter cursos de capacitação tecnológica. E nós vamos falar de machine learning, de blockchain, de inteligência artificial. A ideia é formar também talentos do futuro, para o futuro. E a Pluris
nós vamos, a Pluris Aceleradora, nós vamos então lançá-la agora e nós vamos captar projetos baseados em educação, em sustentabilidade e impacto social de base tecnológica. Normalmente o processo fica aberto por 2 meses, depois nós vamos ter um período de seleção desses projetos e em março nós vamos iniciar o nosso primeiro ciclo de aceleração aqui dentro deste ambiente do Pluris Coworking que nós comentamos. Ricardo, você com a sua experiência no exterior que você teve, você viu muita coisa. É desafiador você propor essa aceleradora, esse coworking aqui dentro de uma cidade que é no interior do estado de São Paulo? É desafiador sim, Bruna, mas Ribeirão Preto tem um potencial muito grande. Nós temos, por exemplo, um aeroporto que nos conecta ao mundo todo, nós temos excelentes universidades, temos pessoas à frente de empresas que saíram daqui e estão hoje no mundo todo. Nós temos investidores, nós temos pessoas com capacidade de poder contribuir, que têm uma experiência muito grande. Nós temos parque tecnológico, nós temos, por exemplo, o Instituto SEB agora, com aceleradora, com um espaço de coworking, espaço maker também. Então nós temos todas as condições para ter um desenvolvimento muito grande. Que programa estimulante, né, pessoal? Que programa que nos instiga a querer fazer mais e com mais recursos e que nós estamos tendo disponível agora aqui em Ribeirão. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu projeto aí desafiador que vem pela frente, mas que tão enriquece o ecossistema de startup, o qual nós falamos hoje aqui no programa. Pessoal, o programa está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Mais novidades virão no próximo Vale das Startups. Mas antes de terminar o programa, a gente ainda tem uma dica para vocês. E a dica de hoje é o Ricardo Agostinho que vai dar. Bom, serviu muito para mim e tenho certeza que vai ser útil para vocês. Quando vocês participarem de eventos, não se limitem apenas a estar presente. Cheguem, se apresentem, falem o que vocês desejam e com certeza vocês vão ampliar o networking e muitas pessoas que vocês vão conhecer ajudarão bastante vocês a enriquecer a ideia ou seja aquilo que vocês estejam procurando no evento. Vamos aplicar essa dica? Vamos para a agenda de hoje. Evento Project Agile Talks. Dia 23 de março, no Senac Ribeirão Preto, vai ensinar sobre metodologias ágeis de gestão de projeto, certificações e a implantação desse sistema para acompanhar a transformação digital de hoje em dia. Então fica o convite aí para todos participarem e até o próximo programa.